Irmãos, sejam bem-vindos. Você aqui no Instagram e você aqui no Facebook também, sejam bem-vindos para mais um estudo expositivo. Hoje a gente vai estudar, continuar o nosso estudo e vamos ver 1 João, capítulo 2, do verso 28 até o capítulo 3, verso 6. Capítulo 2, verso 28 até o capítulo 3, verso 6. Então deixa eu só marcar aqui. 1 João, capítulo 2, do verso 28 até o capítulo 3, vamos ver aqui, verso 6. Ok, só fixar aqui. Nosso intérprete chegou. Vamos iniciar aqui nosso estudo, mais um estudo expositivo. Continuando aqui a nossa carta de 1 João. Primeira João, capítulo 2, verso 28 a capítulo 3, verso 6. Compreensão dessa epístola. Estamos estudando aí verso a verso, compreendendo aí essa epístola maravilhosa. Os irmãos já estão chegando aí. Eu acho que está acontecendo um probleminha aí na... Chegou, deixa eu só... Pronto, agora foi. Boa noite. Boa noite. Vamos lá? Começar? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus Santo, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua Santa Palavra, Pai. Fala aos nossos corações, nos capacita, Senhor, na compreensão de tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações através da Tua Santa Palavra, Pai. Aplica aos nossos corações a Tua Palavra, me capacita para expor a Tua Palavra, para refletirmos na Tua verdade. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, uma das coisas interessantes para você interpretar o texto bíblico é necessário a gente compreender que uma coisa que certa vez eu vi num livro do John Piper, que ele falava o seguinte, que as pessoas às vezes pensam que a estrutura das escrituras, né, o que a Bíblia ela narra, o que a Bíblia apresenta, é como se fosse um colar de pérolas. Né? Então você tem ali várias pérolas formando o colar, ou seja, as verdades de Deus estão ali alinhadas naquele colar que é o texto bíblico. Na realidade, não é assim. Na realidade, o que mais se compara realmente às verdades expressas, principalmente nas epístolas, é uma corrente. É uma corrente. Ou seja, os elos, eles são conectados um no outro. E isso é interessante a gente entender. Por quê? Porque você, por muitas vezes, você vai pegar argumentos bíblicos que não iniciam e finalizam somente numa perícope, mas eles se complementam em outras porções de argumentação do autor. Então o autor ele vai levando a argumentação bíblica, vai conduzindo essa argumentação bíblica, e isso é interessante da gente perceber. João ele faz isso constantemente. Ele é um dos que mais aplicam, né, essa estrutura. E por muitas vezes a gente consegue identificar também essa argumentação circular, cíclica. Ele repete a argumentação e ele aprofunda o argumento dele. A gente já viu aqui em 1 João, né, a gente viu que João ele inicia com o argumento de que Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Então, em cima do argumento de que Deus é luz, o argumento que ele apresenta no capítulo 1, verso 5, ele apresenta dois desdobramentos, duas atitudes, né, daqueles que... dois desdobramentos lógicos desse argumento que ele dá aqui, que Deus é luz.
O primeiro desdobramento lógico é que se Deus é luz e você tem comunhão com Deus, então você tem que lutar contra o pecado. Certo? Você não deve viver na prática do pecado. A gente deve ter comunhão uns com os outros e nós devemos lutar contra o pecado. Esse é o primeiro argumento que ele utiliza. E ele continua dizendo o seguinte: e se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E depois, o segundo desdobramento, né, dessa afirmação de que Deus é luz, é que se nós temos comunhão com Deus e andamos na luz, então nós precisamos andar como ele andou. E por isso nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor. E esse cumprimento dos mandamentos, ele é evidenciado no amor ao meu irmão. Então o amor ao meu irmão é a evidência de que eu estou vivenciando os mandamentos de Deus. Então essas foram os dois desdobramentos do que ele afirmou. Depois, ele entra na questão sobre a vitória, a nossa vitória sobre o maligno. Depois ele fala sobre o mundo, que nós não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo. E depois ele afirma também que nós devemos ter cuidado com os desejos da nossa carne. Então é como se ele apresentasse aqui os 3 inimigos da nossa vida espiritual: o diabo, o mundo e a nossa carne. São os 3 inimigos da vida espiritual. Depois ele começa a falar sobre os anticristos, que esses também trabalham contra a nossa fé. Né? Então ele está dando uma série de advertências, de avisos, de conselhos para os cristãos. E aí ele fala sobre o espírito do anticristo, né? Os anticristos que surgem, aqueles que se levantam contra tudo aquilo que significa ser de Deus, tudo aquilo que Cristo significa, sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. E ele afirma que a base do pensamento do sentimento do anticristo é exatamente desconstruir a pessoa de Cristo, principalmente o fato de Cristo ser o Filho de Deus e Jesus ser o Cristo de Deus, ou seja, o ungido, o Filho de Deus, e que Jesus não veio em carne. Então são coisas que você vai perceber, isso a gente viu ontem, né? E aí ele começa a falar um pouco agora, ele vai entrar na argumentação sobre os efeitos da nossa filiação, ou seja, os efeitos do fato de nós sermos filhos de Deus. Quais são os efeitos da nossa filiação ao Pai Eterno? Ele começa agora falando no verso 28, e aí ele entra de novo. Lembra que no capítulo 2, verso 1, ele disse, meus filhinhos. Aí no capítulo 2, verso 12, ele diz, filhinhos. No capítulo 2, verso 18, aí ele diz de novo, filhinhos. E agora no capítulo 2, verso 28, ele repete, e agora, filhinhos. Então, isso é um indicativo interessante para você perceber quando é que mais ou menos ele está iniciando uma ideia e ele está mudando para uma outra ideia ou está reforçando um pensamento. Então, são dicas importantes. Então, no verso 28, ele diz o seguinte, e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Então a primeira coisa que ele afirma aqui, ele exorta, ele diz, olha, permaneçam em Cristo. Permaneçam em Cristo. Por que vocês devem permanecer em Cristo? Aí ele usa para quê? Certo? Para que, quando ele se manifestar, ou seja, a manifestação de Cristo vai ocorrer no tempo futuro, né? E aí ele está se referindo à vinda de Cristo para buscar a sua igreja. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, permaneçam em Cristo, para que quando ele se manifestar, ou seja, quando o momento da manifestação de Cristo, a gente tenha confiança de que nós não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar, ou seja, tendo que de fato ser evidenciado que nós não somos salvos, certo? Ter a evidência de que nós não somos salvos, ok? Isso é importante de vocês entenderem. Eu vou explicar de maneira muito passada para você entender bem, certo?
Então, primeiro, ele diz o seguinte: permaneçam nele, ok. Permaneça em Cristo. Por que eu devo permanecer em Cristo? Para que quando Cristo se manifestar, eu não seja afastado dele. Por que eu não serei afastado? Lembra que Jesus diz, né, que as ovelhas irão para um lado e os bodes irão para o outro, serão separadas as ovelhas do bode. Lembra também que Jesus disse que o joio vai ser separado do trigo. Lembra disso também? Então, essas questões onde Cristo, quando ele se manifestar, ele vai fazer essa separação dos crentes dos incrédulos. O julgamento será feito, certo? E então João está dizendo o seguinte: permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, você não seja envergonhado pelo fato de você não ser crente. Aí você diz: eita, e agora? Eu não tenho certeza, será que quando eu... Então quer dizer, pastor, que eu posso perder minha salvação se eu não permanecer em Cristo? Será que se eu não me firmar e desobedecer e me desencaminhar, mesmo lutando, buscando, mas se eu falhar, será que isso é sinal de que Cristo irá dizer assim: eu nunca conheci você, eu nunca vos conheci, como ele diz lá para os falsos profetas, né? Mas Senhor, nós profetizamos em teu nome fizemos muitas coisas. Aí ele vai dizer: nunca vos conheci. Ah, pastor, então será que é isso? Não, irmãos, entenda o seguinte: a salvação, ela não é por meio das obras, a salvação é por meio da graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, certo? Outra coisa também, já que a salvação também não é pelas obras, Jesus também falou o seguinte: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que o Pai me deu, eu jamais o perderei, ressuscitarei no último dia. A nossa salvação é uma obra de Cristo, não é uma obra nossa. Se for uma obra nossa, nós perdemos. Se for uma obra nossa, nós nos afastamos. Nós não permanecemos. Se for uma obra nossa, nós não permanecemos. Mas se é uma obra de Cristo, nós permanecemos sim. E a nossa convicção é de que a obra de Cristo não falha em nós. Esse é o nosso descanso. Essa deve ser a nossa esperança. E isso é muito importante da gente compreender. Porque no nosso estudo, quando a gente começou aqui no capítulo 1, do verso 5 até o verso 10, nós vimos, até o capítulo 2, verso 2, nós vimos aqui que os sinais, as evidências da salvação de alguém é a luta dela contra o pecado. É uma das evidências da salvação. Então, se você hoje luta contra o pecado para viver na luz, se você hoje luta para obedecer o Senhor, no desejo de obedecer, não estou dizendo que você obedece em 100%, mas se você luta em Cristo, porque você deseja obedecer ao Senhor, porque você ama o Senhor, porque você quer servir ao Senhor, porque você quer agradar ao Senhor, não para ser salvo, mas você quer fazer isso porque você já é salvo, certo? Então, uma das evidências da salvação é a luta contra o pecado. Então, uma vida vivida na luz é uma vida que não nega a existência do pecado, não nega que nós temos uma natureza pecaminosa. A vida vivida na luz não é uma vida que não peca. A vida vivida na luz é uma vida que luta contra o pecado para permanecer na luz de Cristo, para ser iluminado pelo caminho de Cristo. Então, o que João está dizendo aqui? Permaneçam nele. Se a gente for lá para o verso 6, a gente vai entender isso. Não, capítulo 3, verso 6, a gente vai entender isso. Quando a gente olhar no capítulo 3, verso 6, o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Certo? Isso é importante de você compreender. Olha só, é como se a Bíblia explica a própria Bíblia, certo? Então, João, no capítulo 3, verso 6, já nos deu um conceito para isso. O que é permanecer em Cristo? O que é não permanecer em Cristo? É isso que ele está dizendo. O que permanece nele não vive pecando. Olha o termo que ele usa, vive pecando. Não é que não peca. Quem permanece nele não peca, não é isso. Certo? Mas quem permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ou seja, quem conhece a Cristo,
quem recebeu a Cristo como seu Salvador, não vive pecando. Por quê? Porque já compreendeu a natureza terrível do pecado, já compreendeu a condição que o pecado tem em nós, e ele não nega que o pecado existe. Mas ele também não convive com o pecado como se ele estivesse em paz com o pecado. Porque ele tem uma mente de Cristo nele. E outro detalhe também, para você compreender bem isso, é quando ele diz do verso 7 ao verso 10, do capítulo 3, verso 7 ao verso 10. Não é o que a gente vai ver aqui hoje, não, mas eu vou só ler para você fixar mais ainda o seu entendimento. Filhinhos, não se deixem enganar. Porque, não, vamos para o verso 9, capítulo 3, verso 9 e 10. Olha só. Todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. Então olha que interessante. Ele não está dizendo aqui, entenda isso, o crente não peca. Peca sim, o crente peca. Se nós já vimos isso, capítulo 1 disse isso para nós. Se nós negarmos que não temos pecado, nós enganamos-nos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados. Então, o conceito aqui de permanecer nele é fruto do novo nascimento. E o novo nascimento nos dá consciência de natureza pecaminosa em nós e nos dá consciência de que nós precisamos lutar contra o pecado que habita em nós e que nós éramos escravos. Não somos mais escravos do pecado, mas o nosso corpo, a nossa carne, ainda milita contra o Espírito para a gente não cumprir as obras do Espírito. Lembra disso? Que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Então, se você olhar para dentro de si, para a sua carne, você não vai encontrar bem nenhum. Paulo diz isso em Romanos capítulo 7. Né? Isto é, na minha carne não habita bem algum. Então, quando eu olho para dentro de mim, da minha carne, não habita bem algum dentro de mim, da minha carne, da minha natureza. Mas, dou graças a Deus por Cristo Jesus. Lembra Romanos capítulo 7? Então, o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, essa natureza. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que existe uma luta, certo? Existe uma batalha. Mas ele diz o seguinte, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Ele diz assim, poxa, peraí, eu permaneço nele para que eu tenha confiança. Como assim eu tenha confiança? A confiança vai ser fruto do desejo de permanecer em Cristo. Está entendendo isso? A confiança é fruto do desejo de permanecer em Cristo. A inclinação do meu coração agora a querer permanecer em Cristo e a capacidade de fazer as obras em Cristo são aquilo que me mantém confiante de que sou sim um salvo em Cristo Jesus. Certo? Isso aumenta a minha convicção. E aí ele continua dizendo o seguinte, no capítulo 2, verso 29. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Certo? Então, pratica a justiça é nascido de Deus. Quem é que pratica a justiça? Quem é nascido de Deus. Quem é que pratica a justiça? Quem pratica a justiça é quem permanece em Cristo. Quem é que permanece em Cristo? Quem é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus? Quem nasceu de novo. Quem é crente. Certo? Então, capítulo 3, verso 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, olha só que interessante. Olha sempre esse jogo que ele faz. Quem conhece e quem não conhece. Certo? Quem conhece a Deus, esse que conhece a Deus, vive em comunhão com Deus. E quem conhece a Deus e vive em comunhão com Deus, está permanecendo em Deus. Certo? Então, permanece, é fruto de conhecer. Conhecer é fruto lá, lembra de ontem a gente viu, da unção, ou seja, da convicção que o Espírito Santo me dá e do poder de ser transformado. E aqui ele continua dizendo o seguinte,
como nós somos chamados filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Então agora ele põe do outro lado, ele antagoniza, ele põe contrário, ou seja, do outro lado, como inimigo, o mundo. Então o mundo não conhece a Deus, porque o mundo não se submete a Deus, o mundo não permanece em Deus. E aí, nesse contexto, o mundo também não nos conhece, porque o mundo não conhece o nosso Pai. Jesus disse, né? Aquele que recebe a mim, recebe ao Pai. Né? Então, se o mundo conhece a Cristo, conhece ao Pai. Alguém que conhece a Cristo, conhece o Pai. Alguém que nega a Cristo, nega ao Pai. Então, existe um lado contrário, que não conhece, que não tem relação de comunhão. Esse conhecer está muito mais voltado à ideia de comunhão, de experimentar. Né? De conhecer no sentido de experimentar. Lembra que a Bíblia diz, né, que Adão conheceu Eva e ela teve um filho? Esse sentido, certo? Então ele diz o seguinte, porque não o conheceu. Amados, verso 2. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou. Olha só que interessante. Agora somos, mas ainda não. É interessante esse termo, a gente entender. A escatologia, ela fala sobre o já e ainda não. Existem muitas bênçãos que nós já recebemos, mas ainda não na sua plenitude. Certo? Existem coisas que nós já somos, existem coisas que nós ainda não somos plenamente. O fato é que ele diz o seguinte, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então ele diz aqui, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, quando ele se manifestar, nós receberemos um corpo glorificado. Esse corpo glorificado não nos limitará mais a vê-lo como ele é. Nós seremos como ele é, no que diz respeito à sua santidade, no que diz respeito à sua obra completa em nós, no que diz respeito à imagem de Cristo formado em nós, e nós, de fato, conheceremos ele, porque nós seremos como ele é, seremos semelhantes a ele. E isso é interessante porque nós estamos está sendo formado em nós a imagem de Cristo. À medida que nós avançamos, né, no entendimento, né, na santificação, está sendo formado em nós a imagem de Cristo, certo? E quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, ou seja, teremos a imagem de Cristo formada em nós. E quando nós tivermos a imagem de Cristo formada em nós, nós seremos totalmente capazes de vê-lo como ele de fato é, em toda a sua santidade e glória, em todo o seu poder, em toda a sua beleza. E esse processo de santificação está acontecendo porque nós nascemos de novo, somos filhos de Deus e permanecemos nele, sendo santificados. Uma obra que, aquilo que é dito, né? A boa obra que ele começou em vós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é isso que Paulo diz? A boa obra que ele começou em vós, ele irá completá-la. Essa é a nossa segurança, de que ele começou uma obra em nós, de nos santificar, de nos formar à imagem de Cristo. E isso está acontecendo. O Adão que existe em mim está morrendo, está indo em direção à corrupção. O homem exterior se corrompe, é isso que Paulo diz. E o homem interior se renova dia após dia, sendo formado conforme a imagem de Cristo. E nós, ao permanecermos nele, por sermos filhos de Deus, nós temos essa convicção de que quando ele se manifestar, nós o veremos completamente, seremos semelhantes a ele, como a obra que ele está fazendo em nós. Não seremos iguais, seremos semelhantes, certo? Nós não somos deuses. Nós não somos deuses, certo? Quem está dizendo isso por aí é um herege. O que ele está dizendo é o seguinte. Olha o verso 3, que interessante. E todo que tem essa esperança, ou seja, a esperança da volta de Cristo, a esperança de que ele está fazendo uma obra de santificação em nós, a esperança de que Cristo está sendo formado em nós, a esperança de que
quando eu receber um corpo glorificado, eu poderei ter comunhão plena e total, absoluta, com a ausência do pecado em mim, para com o Filho de Deus, para com o Deus eterno. Eu terei isso. E essa esperança, essa espera, né, algo que eu ainda não alcancei, mas que eu olho para frente, eu olho no futuro e digo assim, aquilo eu irei receber. Essa esperança, ela é um motor de purificação em mim. Ela gera um motivo de purificação. Olha só, todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Olha só que interessante, para a gente entender melhor, certo? Quando eu espero por algo, eu me preparo para esse algo que eu espero. Por exemplo, na igreja que eu pastoreio, tem alguns jovens que estão aí se preparando para o casamento. Estão ansiosos para casar. Quando você está esperando por algo, você começa a se preparar para esse algo que você espera. Você começa o quê? A mudar a sua vida porque você espera por algo. Por exemplo, você vai ser pai. Né? A gente teve aí ontem na nossa igreja o nascimento aí do Miguel. Os pais fizeram o quê? O que é que os pais precisam fazer quando esperam um filho? Precisa começar a comprar as coisas do bebê, começa a pensar 2, 3, 4, 10, 20 vezes quando for comprar alguma coisa, porque diz assim, não, peraí, tem que economizar para pintar o quarto, para organizar. Ou seja, a sua agenda, as suas finanças, as suas decisões, elas são transformadas por algo que você ainda não recebeu, mas você espera receber. Você vai casar, você começa o quê? Controlar as contas, comprar as coisas, planejar as suas finanças. Para quê? Para você alcançar aquilo que você espera. Irmãos, a vida cristã, a maior certeza, você não tem certeza se você vai casar, você não tem certeza se você vai ser pai ou mãe, você não tem certeza se você vai terminar seu curso universitário, você não tem certeza se você vai conseguir comprar aquele carro que você quer, pagar a casa que você quer, você não tem certeza de nada disso. Mas uma coisa você pode ter certeza, Jesus vai voltar e nós seremos recebidos por Ele em glória. E isso nós temos certeza. Então, muitas vezes nós mudamos a nossa vida em virtude da casa, do carro, da universidade, do filho, do casamento. A gente muda o nosso estilo de vida por causa desses eventos. Mas o cristão, ele tem que mudar principalmente por causa do maior evento e o mais certo de todos, a volta de Cristo. É isso que João está dizendo. Quem nele tem essa esperança purifica a si mesmo. Ou seja, começa a avaliar como é que está a sua vida. É isso que João começou a dizer no texto que a gente está estudando aqui. Quando João diz o quê? Permaneçam nele. Por que vocês devem permanecer nele? Para que quando ele se manifestar, vocês não sejam envergonhados. Ele se diz, por quê, pastor? Porque eu vou perder a salvação. Não, isso tudo é um processo natural da vida do crente. No momento que eu estou te falando isso, se o teu coração está queimando, se você está dizendo assim, meu Deus, eu quero mudar a minha vida, eu quero realmente ter uma atitude diferente, eu quero, ó Senhor, me capacita para ser santo, eu quero mudar, eu quero ser mais santo, eu quero te conhecer mais. Meu irmão, se isso é o que está passando na tua mente, no teu coração nesse momento, é sinal de que você é crente, você é filho de Deus, porque você está na expectativa da espera do Senhor. Você está com o coração aberto para querer permanecer nele. Você não está usando Deus. Você não está querendo se aproveitar do poder de Deus, mas você está usando, você está tendo a esperança de que Cristo vai voltar e que a volta dele é real para você, é real para mim. E por isso eu preciso mudar minha vida. Meus irmãos, nós não podemos esquecer disso. Porque quando nós esquecemos disso, nós perdemos aquilo que é o motor da nossa santificação, aquilo que é o motor da nossa transformação em Cristo. Os crentes que começam a se envolver nessa vida e começam a esquecer que nós estamos aqui temporariamente para uma vida vindoura. Esses crentes, eles começam a se secularizar, viver muito aqui e esquecem que que existe um Deus que está progredindo a história em direção à grande vitória, à Nova Jerusalém.
E isso nos santifica. Isso é o motor de nossa santificação. Aquilo que motiva a minha santificação é saber que Cristo vai voltar. E tudo que eu faço aqui deve ser para a glória de Deus. Isso é o que João está falando aqui. E é nisso que ele diz aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele está dizendo, olha, vocês sabem que a obra dele é exatamente essa santificação. Ele se manifestou exatamente para tirar de nós aquilo que nos afasta dele, que nos afasta do Senhor, que nos afasta de Deus. Ele se manifestou para destruir as obras do pecado, para tirar os pecados que nos escravizam. Então por que você vai viver uma coisa que te escraviza, uma coisa que te afasta dele? Não faz sentido. Como é que Deus está fazendo uma obra em você e você está lutando contra a obra que o próprio Deus está fazendo em você? Não faz sentido isso. É isso que João quer deixar muito claro aqui. Se você não liga para a palavra de Deus e quer transgredir a palavra de Deus e não quer saber o que é que a palavra de Deus, o que é que Deus quer da tua vida e viver uma vida santa, se você não se preocupa com isso, é um sinal, meu irmão, de que você precisa entregar-se ao Senhor Jesus. E se você é um crente que está desprezando isso, volte-se para o Senhor, arrependa-se do seu pecado, volte ao primeiro amor. E é nisso que ele diz no verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Então, meu irmão, se você conhece o Senhor Jesus, você sabe que o pecado é uma realidade na tua vida. Você precisa lutar contra o pecado. A tua carne milita contra o Espírito. Então, se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ver o quê? Natureza pecaminosa. Um coração enganoso. Mas, isso no Adão, o Adão que existe em nós. Mas nós somos seres estranhos, porque nós somos o Adão que existe em nós e, ao mesmo tempo, nós somos o Cristo que habita em nós. Somos duas coisas em uma só, meio estranhas, meio esquisitas. Então, esse Adão que existe, se olharmos para dentro de nós, nós veremos o quê? Miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 7. Essa natureza pecaminosa, ela está ali militando contra o Espírito militando contra a carne. E eles ficam militando e a carne não quer que eu cumpra a vontade do Espírito de Deus. E em Cristo eu permaneço. E essa permanência me dá vitória contra o pecado. Me dá santificação, esse progresso de santificação. Que essa morte do homem exterior enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova dia após dia. É a renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o culto racional. Tomar a cruz, morrendo para seguir a Cristo, sendo ressuscitado nele. Isso é a grande obra que ele está realizando em nós. Então, meus irmãos, para pensar nisso, reflete nisso. Você é filho de Deus? Que honra ser chamado filho de Deus. E o filho de Deus, uma das maiores evidências de que nós somos filhos de Deus é de que nós permanecemos nele. E permanecer nele significa lutar para praticar as obras de justiça que ele nos chamou a praticar. A santificação, o processo de busca por aperfeiçoar-se em Cristo. Isso é o que nos torna filhos de Deus. Isso é o que nos faz realmente querer querer encontrar a Cristo no seu retorno, na sua volta, quando ele voltar. Porque ele está fazendo uma obra em nós, a obra de santificação. Então, louvado seja o Senhor por essa grandiosa obra em nós. Amém? Vamos usar aqui os nossos 15 minutos finais para nossas perguntas e respostas. Então, quem tiver dúvidas aí, que quiser fazer suas perguntas, fica à vontade. Deixa eu ver aqui anteriormente se teve alguma pergunta. Pessoal que está aqui. Vamos ver aí se tem alguém com alguma dúvida. É sobre o texto, viu, gente? A pergunta é sobre o que a gente estudou aqui, certo? Para você não vir com pergunta fora do contexto do nosso estudo. Ok? Então estudamos hoje 1 João,
capítulo 2, do verso 28 até o capítulo 3, verso 6. Certo? Foi o que a gente estudou hoje. Mas vocês vão ver amanhã, você vai ver que o capítulo 3, verso 4, ele também conecta um pouco com o que está abaixo, a partir do verso 7. Então, para você ter uma linha, amanhã eu vou explicar melhor isso aí. Você tem uma linha de raciocínio, você precisa ler um pouquinho antes. Não sei se vocês viram que eu passei um pouquinho, li um pouquinho depois, exatamente para conectar o que tinha antes. E amanhã eu vou ler um pouquinho antes, para poder conectar o que vem depois. Né? Então, é porque o livro de João, ele vai trabalhando a argumentação, né, dessa forma. Ele vai, né, fazendo esses ciclos e avançando na argumentação dele. Né? Isso é uma coisa bem interessante dessa epístola aqui de 1 João. Eu acho que não temos perguntas. Então podemos fechar. Deixa eu ver aqui se não. Então vamos orar. Se tiver alguma pergunta aí depois da oração eu respondo.